posições, né? Já que houve um desgaste no final da temporada e o Flamengo, no momento de definição de campeonato, principalmente ali naquele jogo contra o Palmeiras, não chegou com seus principais jogadores 100% e pagou um preço. Isso não estou tirando o mérito do Palmeiras, que é um timaço e que mereceu a conquista da Libertadores. Agora, ele tem um trabalho, ele tem jogadores para trabalhar da maneira que ele se sentir mais à vontade. Ele tem um elenco que te possibilita sair com defesa com linha de 3, que pode jogar com 3 atacantes, que pode jogar com dupla de ataque, que pode jogar de várias maneiras. É errado, você me corrige, Caê. No dia 24 de março tem um jogo contra a Rússia, é um jogo importante em busca de uma Copa do Mundo para passar a próxima fase. E ele acaba abandonando o projeto no meio, a multa é por conta dele. Qual que é esse momento? O que o Paulo Souza precisa desse momento para a gente estar falando daqui a pouco com um anúncio, né, no Twitter, nas redes sociais do clube, com um anúncio oficial? Então, tem uma multa assim, estipulada que as partes, os próprios staff do Paulo Souza tratam como irrelevante, entende que isso não será problema, mas entende também que é o momento de ter paciência para que as coisas sejam conduzidas dentro do possível, de maneira harmoniosa. Assim, né? Até conversando com pessoas hoje, me disseram que o momento é assim, de esperar, porque a segunda-feira seria mesmo de gritaria, seria mesmo de manifestações da Federação Polonesa. Está tudo dentro do script que os envolvidos na negociação tinham em mente já no sábado, sabiam que seria assim a movimentação, mas sabem também que há uma cláusula e que há direito do Paulo Souza romper com esse contrato. O que eu tenho de informação é que é um contrato que ele foi feito por metas, assim, né? Então, quando o Paulo Souza ele consegue classificar a Polônia para o play-off, né? Para a repescagem, ele se renova até essa repescagem, e aí, se por acaso ele conseguisse se classificar para a Copa, se renovaria novamente até a Copa do Mundo. Então, por ser trechos curtos, períodos curtos, assim, a multa não é das maiores, e a partir do dia 30 essa multa fica ainda menor. Então, o Paulo Souza vai arcar com essa situação, mas até por uma questão mesmo de não parecer que é aliciamento, que é coisa nesse sentido e que vira um problema na FIFA, tanto o Flamengo quanto o Paulo Souza seguem em silêncio, seguem sem se manifestar oficialmente, porque até agora o que temos é informação, mas não há um fato, né? Apesar de existir sim, um contrato assinado de gaveta, mas a Federação Polonesa só pode reclamar com base em notícias, não com base em fatos. É por isso há essa precaução e preocupação do Flamengo e do próprio Paulo Souza em não se manifestar nesse período, mas tudo será resolvido nesse fim de ano, e o Flamengo espera Paulo Souza no dia 10 de janeiro no Ninho do Urubu. Não se sabe quando que ele chega ao Rio de Janeiro, mas a gente conseguiu apurar de que o Flamengo deu total liberdade ao Paulo Souza para que tocasse essa questão burocrática com a Federação Polonesa e também as questões pessoais. O Flamengo não queria que ele viesse ao Rio, fosse apresentado e tivesse que voltar a Portugal para fazer a mudança e depois voltar ao Rio. Então, o combinado foi o quê? Fique tranquilo para você tocar essa parte com a Federação Polonesa, depois tocar a mudança, tanto você quanto seus 6 auxiliares, e que vocês cheguem ao Rio, seja no dia 7, 8, 9, já em definitivo para começar a temporada. Eu tenho de informação que a partir do dia 29, ali 29 e 30, estão previstas reuniões presenciais de Marcos Braz com o Paulo Souza e seu staff, para começar já a falar de montagem de elenco, de logística e planejamento para a temporada, mas tem que esperar essa questão toda burocrática para a Federação Polonesa, que, repito, para as partes envolvidas não será problema. A multa, a expressão técnica passada é que é peanuts, seria tipo centavos, seria tipo coisa muito pequena que não seria problema. A gente está vivendo, Caio, um momento dos treinadores estrangeiros, muito mais dos portugueses aqui no futebol brasileiro, pelo que fez o Jesus, pelo que está fazendo ainda o Abel Ferreira no Palmeiras. E eu te pergunto agora o que está buscando o Flamengo, né? Quando o Flamengo vai à Europa, em busca de um treinador português, de um treinador estrangeiro, e acha agora o Paulo Souza. O que o Flamengo quer com o Paulo Souza? É parecido com o que ele queria com o Jesus, né? São estilos diferentes, são estilos mais parecidos. O Paulo, com o que o Flamengo hoje tem na mão de material humano, é uma boa escolha, de conhecimento que você tem da carreira, que não é tão longa, né, Caio? Tem 51 anos, mas não tem tanto trabalho de peso. A gente pode falar da Fiorentina, mas não tem nenhum grande trabalho de peso que eu acho que ele vai ter aqui, com a responsabilidade, com a pressão. O que o Flamengo quer com o Paulo Souza? Acho que você foi perfeito. Não é tão longa e nem tão vitoriosa. E a gente vai conhecer o trabalho do Paulo Souza no dia a dia, com a sequência de jogos, com as dificuldades que ele vai enfrentar. Eu acho o elenco do Flamengo muito bom. A gente está falando de um elenco que ficou entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, que disputou final de Libertadores, que disputou semifinal de Copa do Brasil. Então, alguns ajustes têm que ser feitos. A gente tentar dar uma rejuvenescida em algumas posições.
posições, né? Já que houve um desgaste no final da temporada e o Flamengo, no momento de definição de campeonato, principalmente ali naquele jogo contra o Palmeiras, não chegou com seus principais jogadores 100% e pagou um preço. Isso não estou tirando o mérito do Palmeiras, que é um timaço e que mereceu a conquista da Libertadores. Agora, ele tem um trabalho, ele tem jogadores para trabalhar da maneira que ele se sentir mais à vontade. Ele tem um elenco que te possibilita sair com defesa com linha de 3, que pode jogar com 3 atacantes, que pode jogar com dupla de ataque, que pode jogar de várias maneiras. O que eu acho que o Flamengo está buscando, novamente num acerto com o treinador da escola portuguesa, é um cara que tenha conceitos modernos de intensidade de jogo, como se joga na Europa, e aspectos táticos que eu acho que deixaram um pouco a desejar no Renato Gaúcho. Então, é olhar para essa escola de formação de treinadores, como tem em Portugal, e falar, ele vai conseguir extrair o melhor do meu time, mas não só vencendo, convencendo, com aquele futebol ofensivo, sem deixar algumas brechas na hora que você perde a bola no campo de ataque, sem ser tão vulnerável ali atrás. Então, eu acho que é isso que ele está buscando. O trabalho do Paulo Souza não é um treinador de ponta, não é um treinador do primeiro escalão da Europa, mas tem tudo para dar certo. Paulo Souza, novo treinador do Flamengo. Caê, te agradecer aqui pela sua participação, colocando a ordem cronológica, o que o Flamengo está esperando agora, por que ainda não foi anunciado. E parabéns pela cobertura junto com o Fred Gomes, Fred Uber, Eric Faria. Se liga lá no ge.globo/Flamengo, que quando for anunciado, o Caê que não dorme nunca, vai estar lá no site para subir na hora. Caêzinho, ó, tamo junto, hein, garoto? Quer cantar no final também? O que você vai fazer? Não, eu queria só pontuar antes de te fazer uma pergunta que eu tenho aqui, eu preparei com o Gurjão, uma pergunta para você, mas antes eu queria pontuar que assim, quando o Flamengo ou qualquer clube brasileiro ou sul-americano vai à Europa buscar um treinador ou um jogador de ponta, como foi no caso da Davi Luiz no passado, assim, tudo passa muito pelo desejo do profissional. Não adianta achar que você vai tirar o cara de lá por dinheiro ou até mesmo por persuasão, alguma coisa assim. Tem que partir dele esse desejo. E o grande diferencial do Paulo Souza foi esse. Se o Flamengo ficou na dúvida entre escolher Paulo Souza, ou Paulo Fonseca, ou Jorge Jesus, uma coisa que eu tenho convicção é de que o Paulo Souza escolheu o Flamengo. O fato dele se manifestar nesse sentido de que queria vir para o Brasil, queria repetir a história de sucesso de Jorge Jesus, de Abel Ferreira e de outros técnicos portugueses, isso fez muita diferença. Ele viu nessa oportunidade um caminho para que ele abra portas para cenários maiores na Europa, porque como o Caio bem falou, ele só atuou em 2 clubes que seriam clubes dominantes em seus cenários, que foi o Maccabi Tel Aviv, ele foi campeão israelense, e que foi o Basel, e ele foi campeão na Suíça. Só que os outros clubes inteiros, Fiorentina, QPR, Bordeaux, seleção polonesa, eram clubes onde o trabalho dele não passava por conquistas. E ele entendeu que o Flamengo é um clube que vai proporcionar a ele ser campeão e com esses títulos abrir esse mercado na Europa. E é bom pontuar também um mercado que não se abriu nem para Jorge Jesus, nem para Abel Ferreira, mesmo com sucesso, mas ele acha que para ele pode ser. E agora, por falar em Jorge Jesus, você é um cara que no nosso podcast sempre falou muito do estilo de Jorge Jesus.